Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Tu me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho do dia 30 de julho, volume 26, trecho 22. Como a divina vontade tem o ato primário sobre todas as coisas criadas. O fiat divino é como a cabeça sobre os membros. Estava pensando no Fiat Supremo e pensava: se o querer divino quer formar seu reino em meio às criaturas, então, antes da vinda de Nosso Senhor à Terra, quando veio e depois de ter vindo, como se encontrava a divina vontade em relação às criaturas? E meu Deus, Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, minha vontade, com a sua imensidão, sempre esteve no meio das criaturas, porque ela, por sua natureza, não há ponto onde não se encontre, e as criaturas não podem estar sem ela. Seria o mesmo que não ter vida, nem percebê-la. Sem minha divina vontade, todas as coisas se resolveriam no nada, muito mais que o ato primeiro de todas as coisas criadas é o meu fiat divino. Ele é como a cabeça aos membros, e se alguém quisesse dizer, posso viver sem a cabeça, isto seria impossível. É a maior das loucuras só de pensar. No entanto, reinar é uma coisa, é ser reconhecida, amada, suspirada, e depender dela como dependem os membros da cabeça. Isto é, reinar. Em vez disso, estar no meio das criaturas não é reinar, senão depender totalmente dela. Interessante a pergunta, da Luísa, o questionamento dela, as coisas que ela fica meditando, a respeito da divina vontade. Ela estava pensando como estava a divina vontade, como ela estava em meio das criaturas antes da vinda de Jesus, quando ele veio e depois que ele veio, como que a divina vontade estava em relação às criaturas. E Jesus, mais que depressa, já vem responder para ela e para todos nós que a divina vontade sempre esteve no meio das criaturas, porque não há ponto onde ela não se encontre. A divina vontade está em toda parte. A divina vontade está no sol, está no mar, está nas plantas, está nos animais, A divina vontade, a imensidão dela cobre tudo, Está em tudo, em todos. E sem a divina vontade, ele diz que seria o mesmo que ter vida e nem percebê-la, como por exemplo, uma pessoa que está em coma, ela está viva, mas ela não percebe, ela não tem consciência, ela não está ali pensando, não está fazendo nenhum ato, não está respirando conscientemente, ela apenas está ali respirando, ou naturalmente, ou por aparelhos. É assim que está a divina vontade, é assim que seria, as criaturas querer viver, sem a divina vontade. Ele diz, as criaturas não podem estar sem ela, porque ela é a vida de cada criatura. Mas
ela não produz o efeito que ela quer produzir porque a criatura não reconhece. Ela não tem essa consciência. É como aquela pessoa que está em coma e ela está respirando, ela está vivendo, mas ela não tem consciência. Não está acordada, assim, consciente do que está acontecendo com ela. Né? Ela está ali apenas sobrevivendo. Ela tem uma vida, ela está respirando, o coração está batendo, mas ela não tem essa consciência. Ela não está plenamente consciente do que está acontecendo com ela. Então é assim a divina vontade no meio das criaturas hoje, né? Todos vivem porque a divina vontade está em tudo, está em todos. Ela é a vida de cada criatura. Mas a criatura não tem essa consciência, ela está vivendo, respirando como que uma pessoa em coma, né? Sem consciência de que existe uma vontade divina que seria, se ela reconhecesse, seria uma vida plena de felicidade, de alegria, de união com Deus, né? De uma vida totalmente diferente, né? Com os olhares somente voltados para Deus, para o que Ele quer, para, né, estar vivendo esse dom, né? De viver da mesma vontade de Deus. Jesus, ele compara a divina vontade como a cabeça em relação aos outros membros do corpo, né? É impossível uma pessoa viver sem a cabeça, né? Ela pode, né, viver sem um braço, sem uma perna, mas, né, sem esse membro tão importante, né, onde ali Deus colocou a potência, toda a potência dele, da inteligência, da memória e da vontade da criatura ali na mente da pessoa, né? Seria loucura uma pessoa querer viver sem cabeça. Então, para quem conhece a divina vontade, a gente pensa da mesma forma que é uma loucura a criatura querer viver sem a divina vontade. E Jesus vem falar sobre reinar, né? Sobre a divina vontade reinar em meio às criaturas. A divina vontade, ela precisa ser reconhecida, amada, suspirada e a pessoa depender dela como elas dependem, como os membros todos, né, de um corpo humano dependem da cabeça, né? Tem que reinar, né? Tem que ser o principal, o primordial, o mais importante, o mais valioso, o essencial, né, para poder reinar. Pois na cabeça, como eu digo, né, como eu disse, na nossa cabeça, na nossa mente está as potências divinas que ele colocou na criatura ao formá-la. Ao dar a ela essa vida divina, ele colocou a inteligência para a criatura sempre se lembrar de seu Criador, né? A inteligência para ela sempre usar, né, dessa inteligência junto com Deus para fazer só o bem, para criar coisas para o bem. A memória, né, para que a criatura sempre se lembrasse do seu Criador, né, sempre tivesse no pensamento, na memória, a vontade de Deus em tudo, né, para que ela pudesse viver só pensando em fazer a vontade dele. E a vontade para ela poder unir a vontade dela, que Deus deu a cada criatura, unir a vontade de Deus para formar uma vontade só, né? Então, a importância da cabeça, né? Porque assim como no cérebro, né, nós controlamos, por exemplo, todos os nossos movimentos, né, o nosso falar, o nosso enxergar, tudo, né, depende do cérebro. Tanto que quando a pessoa ela tem um derrame cerebral, a pessoa ela fica inconsciente, ela não move mais os membros do corpo, porque no cérebro está o controle, né, de tudo no corpo.
Então, a importância, né, da cabeça em relação ao corpo. E Jesus diz, em vez disso, estar no meio das criaturas não é reinar, senão depender totalmente dela. Se não se depender totalmente da divina vontade, não é reinar, é só estar em meio às criaturas. A divina vontade, ela está em meio das criaturas, porque ela está em todas as coisas, ela está no sol, está nas estrelas, está no mar, está nas plantas, está nas criaturas. Mas a diferença é que as criaturas, elas não dependem totalmente da divina vontade, porque elas não reconhecem, elas não têm essa consciência, né, de que a divina vontade é a verdadeira vida da criatura. Não é a vida que ela acha que ela tem, que ela acha que ela quer ter, que ela faz questão de ter sozinha, sem Deus. Essa não é a verdadeira vida, né? É só estar vivo, é só estar no meio das criaturas. A divina vontade está no meio delas, de todas, porque está na criatura. Mas para ela poder, né, fazer aquilo que ela tem que fazer, né, como a cabeça, ela, né, o cérebro tem que fazer o que ele faz, ele tem que estar conectado com o corpo, né? Tem que estar ligado e em perfeito funcionamento. Não pode ter uma veia arrebentada, né? Não pode ter aquela doença que a veia estoura, né? Que a pessoa, ela às vezes pode morrer ou pode, né, um aneurisma cerebral, né? Que a pessoa tem, às vezes, ela não resiste e morre. E a cabeça, né, falhando, não tem razão para o corpo continuar, né, vivo, né? A pessoa tem morte cerebral, é praticamente decretada morta, né? A cabeça está ali ligada ao corpo, né? Porque não dá para separar, né? Ela está ali, mas ela não está conectada, né? Não está acontecendo a conexão necessária para que tudo funcione, o restante do corpo funcione, cada membro, né, cada órgão do corpo funcione. Então a criatura está assim, ela está como que uma pessoa que sofreu um AVC e desconectou, né, desconectou alguma veia, alguma coisa que leva, né, para o corpo uma determinada informação. Por exemplo, tem pessoas que paralisam um lado do corpo, né, por conta de algum problema que tem na cabeça. Então, as criaturas estão meio que paralisadas, né? Posso dizer que as criaturas, elas estão cegas, surdas, mudas, porque elas não estão recebendo essa ligação, essa conexão da cabeça com o corpo. Elas estão vivendo, né, mas como posso dizer, até mortas-vivas, né? Fazem as coisas, vivem, respiram, andam, mas elas não têm a consciência da realidade, que é essa parte espiritual, né? Que a maioria das pessoas quer ignorar, né? Elas não ignoram por completo, porque falam que acreditam em Deus, mas elas não desejam se aprofundar nesse conhecimento de Deus, para poder ter essa verdadeira conexão com Ele, para que ela possa ter verdadeiramente uma vida espiritual que vá fazer com que ela possa receber, né, o conhecimento dessa vida divina que Deus tem para cada criatura. Basta ela querer receber, basta ela se colocar à disposição para poder
receber essas luzes de conhecimento a respeito da divina vontade e poder colocar na prática, na vida delas, para elas poderem ter a mente delas, né, totalmente conectada com o corpo. A divina vontade é a cabeça, né, e precisa estar conectada com o corpo para que todos os órgãos funcionem, para que tudo funcione, para que a ordem, né, se estabeleça, a ordem pela qual a criatura foi criada, porque a criatura está totalmente desordenada, né? Cada dia que passa, nós vemos mais exemplos disso em todas as redes sociais, na televisão, onde quer que nós olhemos, né? Nós vimos a criatura desconectada de Deus, né? O corpo desconectado da cabeça. Jesus continua: agora a minha divina vontade, antes de minha vinda à terra, se bem que com a sua imensidão estava no meio das criaturas, mas as relações que havia entre elas e ela eram como se vivesse em terra estrangeira, e de longe recebiam as escassas comunicações, as breves notícias que lhes anunciavam minha vinda à terra. Que dor estar no meio delas e não ser reconhecida, e tê-la tão longe de sua vontade como se estivesse em terra estrangeira. Com a minha vinda, como eu a possuía como vida, e minha humanidade a reconhecia, a amava e a fazia reinar, por meio de mim aproximou das criaturas, e as relações que ela tinha com elas eram como se não mais estivesse em terra estrangeira, mas em suas terras. Mas como não a conheceram nem lhe deram o domínio de fazê-la reinar, por isso não se pode dizer que o meu querer divino tenha formado seu reino. Antes de Jesus vir à terra, a divina vontade já estava no meio das criaturas, mas o relacionamento entre a divina vontade e as criaturas era como se a divina vontade estivesse em terra estrangeira, porque as criaturas não a reconheciam, não a conheciam, nunca tinham ouvido falar a respeito dela. Elas recebiam escassas comunicações, quer dizer, Jesus ele falava: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Né? Então ele sempre estava falando da vontade de Deus, da vontade divina, né? Mas eram umas comunicações, umas breves notícias, né? Que anunciavam a vinda de Jesus à Terra, né? Eram antes, né? Os profetas anunciavam a vinda de Jesus, mas a notícia verdadeira, né? De que a divina vontade, né, estava nele, que a vida que ele vivia, que a vontade que ele vivia na humanidade dele era uma vontade divina, somente divina, e que era um dom que ele queria dar para a criatura, né, mas ainda não era o momento, pois ele já falou muitas vezes, né? Então, a divina vontade estava no meio das criaturas, mas não era reconhecida, porque ainda não era o momento, né? Só veio ser conhecida através da Luísa Picarreta, né? Há uns 100 e poucos anos atrás, quando Jesus se manifestou para ela através do livro do céu, fazendo ela escrever os 36 volumes, contando toda a história da divina vontade, desde a criação, na redenção, para agora, né, na era da santificação, trazer esse dom de viver na divina vontade. Ele diz, né, com a vinda dele, ele, possuindo a divina vontade, a humanidade dele, né, reconhecia, amava e fazia reinar, né? A divina vontade estava reinando e se aproximou das criaturas, né? Então as relações que eram antes escassas, né, elas passaram a ser umas relações mais próximas, né? Mais presentes.
Já não era mais como se a divina vontade estivesse em terra estrangeira. Antes de Jesus vir, sim, mas depois não, porque ele sempre estava falando, né, de Deus, estava nos fazendo conhecer a Deus e a vontade dele. Mas como eles não conheceram, né, e também, né, aquelas pessoas na época que Jesus estava aqui não conheceram e ela não dominou e não reinou, então pode-se dizer que o querer divino, né, não formou o seu reino. Para reinar, ela precisa ser conhecida, amada, desejada, suspirada, né? Mas as criaturas não fizeram isso até porque elas não tiveram todo o conhecimento, né? Só teve uma proximidade, né? Que antes ela era estrangeira, desconhecida, mas a partir do momento que Jesus veio no meio de nós e fez-nos conhecer a Deus, então ela não era mais estrangeira. Jesus diz: por isso, minha vinda à Terra serviu para aproximar as duas vontades, humana e divina, e colocá-las em íntimos relacionamentos e aumentar as notícias para fazê-la conhecer. Tanto que ensinei o Pai Nosso, para fazê-los dizer: venha teu reino, seja feita a vossa vontade, como no céu, assim na terra. Se o meu querer não vive como no céu, assim na terra, não se pode dizer que tem seu reino no meio das criaturas. Eis porque no tempo do reino dela, não só estará no meio das criaturas, mas dentro de cada uma delas, como vida perene, e para chegar a isso deve ser reconhecida como cabeça e vida primária de cada uma das criaturas. Mas como esta cabeça não é reconhecida, não flui nos membros sua força, sua santidade, sua beleza, nem faz correr nele seu sangue nobre e divino. Por isso, não se vê a vida do céu nas criaturas. Eis porque amo tanto que a minha divina vontade seja conhecida. O conhecimento fará surgir o amor, e sentindo-se amada e suspirada, se sentirá atraída a vir a reinar em meio às criaturas. Então Jesus diz que a vinda dele à Terra aproximou a vontade humana da vontade divina, né? E para poder colocar, né, esse íntimo relacionamento, né, esse relacionamento entre Criador e criatura, que estava perdido, estava rompido esse relacionamento. Jesus veio, né, reatar e veio aumentar as notícias, e tanto que ele ensinou o Pai Nosso, né, para que nós pudéssemos, a partir daquele momento em que foi ensinada essa oração, já estarmos, né, suspirando, né, suspirando por esse reino. Seja feita a vossa vontade, como no céu, assim na terra. Então todos repetem essas orações todos os dias, desde que Jesus nos ensinou. Então é um pedido, né, para que venha o reino. Mesmo inconsciente, as pessoas estão pedindo, estão suplicando, estão suspirando, né, por esse reino. E ele diz que se o querer divino dele não vive no céu, assim na terra, quer dizer, aqui na terra não está se vivendo como se vive no céu, então não se pode dizer que o reino dele está em meio às criaturas, né? As pessoas estão suspirando, mas ele não está ainda, né? Porque aqui na terra não está como no céu. No céu, todos têm a mesma vontade de Deus, todos amam a Deus, todos vivem dando glória a Deus, adoração, louvor, gratidão, tudo isso, né, acontece no céu, mas na terra ainda não está acontecendo isso. Então, ele diz que no tempo do reino, né, quando a divina vontade reinar, a divina vontade não só estará no meio das criaturas, mas dentro de cada uma delas como vida perene. Jesus vai reinar em cada coração de cada criatura
que desejar viver esse dom. Não é uma coisa obrigatória, forçada, imposta por ele, né? Se a pessoa não viver na divina vontade, ela vai para o inferno. Não, não é isso. É só uma forma que Deus nos deu, um dom para quem conseguir viver, né? O mais alto grau desse dom, dessa suprema vontade, a criatura vai direto para o céu, sem passar pelo purgatório. Mas não é por isso que nós aqui que estamos estudando e buscando viver essa santidade, estamos fazendo isso, não. É porque é uma santidade que é universal, é uma santidade que essa vida divina que nós buscamos viver, né, vivendo, né, não só fazendo, mas vivendo a vontade de Deus na nossa vida, ela produz frutos de conversão para todos aqueles que tiverem o coração aberto, produz frutos de graças de Deus, né, de bem. Só coisas boas são produzidas para todos, para toda a humanidade, presente, passado, futuro, almas do purgatório, os bem-aventurados do céu, todos recebem os benefícios da vida de quem está vivendo na divina vontade, desses frutos nessa vida. E é por isso que ela é tão importante, é considerada uma cabeça, porque ela, né, através desse dom, ela é capaz assim, não de controlar, mas de produzir, né, nos atos que são feitos, todos os atos comuns do nosso dia a dia feitos, né, com a intenção de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus, de viver aquilo que Ele quer para nós, seja o que for, coisas boas, não tão boas, tudo que nos acontece nós sabemos que é a divina vontade no controle, nós aceitamos, né, os sofrimentos principalmente, nós tentamos compreender o para quê, né, buscamos compreender para poder viver junto com Jesus, passar junto com Ele tudo, né, que nós tivermos que passar. Isso, né, tem uma importância muito grande. E como cabeça, né, ela flui nos membros, né, a sua força, a sua santidade, a sua beleza, né, para que todos possam receber, né, esse fluir, né, porque a divina vontade é a cabeça, mas todas as pessoas, né, que vivem na divina vontade são os membros, né, não é uma pessoa só, são várias, então todas recebem essa força, essa santidade, essa beleza divina. E ele diz, nem faz correr neles, né, seu sangue nobre e divino, se ela não for reconhecida, mas se for, vai receber esse sangue nobre e divino, né, que vai circular por todas as partes deste corpo, onde a divina vontade é a cabeça. Então ele diz, eis porque eu amo tanto que a minha vontade seja conhecida. Por isso nós fazemos aqui as partilhas, colocamos no YouTube, para que todos possam, né, conhecer, porque o conhecimento fará surgir o amor, e sentindo-se amada e suspirada, se sentirá atraída a vir a reinar em meio às criaturas. Então, quando a divina vontade estiver sendo amada e suspirada, ela vai se sentir atraída a vir reinar em meio às criaturas e vai formar o seu reino, e o cumprimento do Pai Nosso vai acontecer. Amém. Fiat.